Olá, este é o Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado professor Cleiton, do PSB. Ele vai falar sobre as mobilizações do Dia Mundial das Doenças Raras e a atuação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência frente a esse tema. Acompanhe. O dia 29 de fevereiro foi uma data que só faz parte do calendário a cada 4 anos. E é nela que 70 países, inclusive o Brasil, se mobilizam em torno das doenças raras. Estima-se que 9 mil tipos delas acometem 8% da população mundial. O tema motivou uma audiência pública aqui na Assembleia para tratar dos desafios de diagnósticos e tratamentos. Assunto da nossa conversa de hoje com o deputado professor Cleiton, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Marcos. Deputado, o senhor esteve nessa audiência, que foi solicitada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Qual que é a dimensão das doenças raras hoje em Minas e no Brasil e o desafio que elas representam para o poder público? Bom, na verdade, é uma segunda audiência que já foi feita com essa temática na comissão. Nós retomamos a discussão da primeira, porque, para aqueles que estão nos assistindo ter uma noção, nós estamos lidando com algo que é raro. O próprio nome, ele já explica a situação dessas pessoas. São pessoas, hoje estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de doença rara. Nós estamos falando de uma doença, aliás, estamos falando de doenças que podem chegar a entre 7 e 9 mil doenças diferentes que já foram catalogadas em todo o planeta. A dimensão, trazendo para a nossa situação macro, de 13 milhões de pessoas no Brasil, e ainda precisamos fazer um censo para estimar quantas dessas pessoas estão no estado de Minas Gerais. O que nós temos discutido? Primeiro, o grande problema dos dias de hoje, o diagnóstico. Esse diagnóstico, inclusive, que impede, para que você tenha noção do que acontece, de algumas doenças de ordem genética, na verdade 80% dessas doenças são de ordem genética, delas serem combatidas enquanto há tempo para que se evite que a pessoa venha a ter outros problemas. E segundo, a falta de tratamento. Num estado como o de Minas, Marcos, apenas 150 médicos estão preparados para lidar com esse tipo de paciente. São números que realmente preocupam, e evidenciam a necessidade de providências. Um dos principais anúncios da audiência é que Minas Gerais busca credenciar um hospital em Viçosa, na Zona da Mata, como centro de referência para facilitar o diagnóstico e o tratamento dessas doenças raras. Isso é uma conquista que já pode ser considerada realidade? Está bem encaminhado esse credenciamento do Hospital de Viçosa? Olha, a sua pergunta, ela me faz recordar de uma situação que nós nos deparamos ao longo do último ano. Há um caso aqui em Minas Gerais de alguém bastante conhecido, até músico, que foi diagnosticado com uma doença rara chamada AMI tipo 3. A AMI tipo 3, ela tem tratamento. Descobriu-se na Itália um medicamento chamado Espirasa. O primeiro problema em relação à Espirasa, o custo dele, 3 milhões as 10 dosagens, portanto 300 mil reais cada dose do medicamento, podendo reverter inclusive em 96% das consequências da doença, que gera uma atrofia em toda a musculatura da pessoa. Aí, essa pessoa, nós conseguimos judicializar e conseguimos que ela então recebesse por parte do Estado de Minas Gerais as 10 doses. Diga de passagem, isso já não acontece mais, porque a patente do laboratório foi quebrada e, consequentemente, o SUS também hoje disponibiliza o Espirasa. Só que quando o medicamento chegou, um problema, onde essa pessoa seria atendida no estado de Minas Gerais? Porque nós não temos no estado, até então,
nenhum centro de referência. Como o desdobramento de uma audiência pública do ano passado, nós conseguimos a busca do credenciamento desse hospital de Viçosa, busca-se também, num futuro bem próximo, aqui na capital, em Belo Horizonte, e também no sul de Minas, para que o medicamento venha, seja ele por via judicial, que nós não queremos que aconteça, nós temos que parar com isso também, e que em Minas Gerais a gente tenha um centro de referência, um lugar para que essas pessoas elas possam ser atendidas. Como é que está a situação do Hospital Infantil João Paulo II? Ele já está credenciado como centro de referência de doenças raras, esse hospital aqui da capital? Nós temos uma promessa de que isso vai acontecer por parte do governo do estado. Há uma cobrança junto à Secretaria de Saúde da nossa comissão, capitaneada pelo deputado Zé Guilherme, que é também membro efetivo, que tem o caso de uma neta com doença rara, Cornélia de Langes. E tivemos a oportunidade de receber aqui no Visão Parlamentar o deputado Zé Guilherme também sobre esse tema. Então você conhece muito bem a história, o drama familiar que ele viveu, e nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo nós sabemos da situação pela qual passa a rede FEMIG hoje, onde se encontra o Hospital João Paulo II. Mas nós esperamos que isso aconteça de uma forma célere nos próximos meses. Durante a reunião foi falado de projetos piloto, de pesquisa e atendimento. E o senhor mesmo já tocou no assunto, assim, na necessidade de preparar mais médicos, né, para lidarem com essas doenças. Essa é uma necessidade urgente, né, a capacitação. Bom, entra num outro assunto que particularmente eu domino bem, já que sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia aqui na Assembleia de Minas, onde nós temos lutado junto ao governo do estado para que se cumpra aquilo que está na Constituição. A Constituição de Minas estabelece que 1% do orçamento deve ser destinado à pesquisa. O ano passado, apenas 20% desse 1% foi cumprido pelo governo do estado. E nós temos as nossas universidades federais, nós temos as 2 universidades estaduais, com pessoas que têm capacidade de desenvolverem pesquisas e auxiliarem pessoas com doenças raras nessa questão, tanto do diagnóstico quanto do tratamento. Então, perfeita essa questão da pesquisa. Garantir orçamento para isso. Exatamente. Então. Precisamos de dinheiro. Sem dinheiro não tem pesquisa. Algumas entidades, como a Associação Mineira de Doenças Raras, alertaram que outros centros regionais seriam necessários, né, em Uberaba, Varginha, Juiz de Fora, cidades polo, né, para que pudesse ter um atendimento mais adequado às dimensões de Minas Gerais. O senhor vê perspectivas concretas disso avançar nos próximos meses, nos próximos anos? Eu acho que nos próximos anos. Eu acho, Marcos, que o que nós devemos fazer primeiro é criar um centro de referência para que esse centro de referência ele possa treinar, ensinar outros profissionais da área de saúde para que isso se concretize. Eu sou do sul de Minas, de Varginha, nós temos total capacidade pela rede pública de saúde que nós temos lá para se tornar um centro de referência mais no futuro bem próximo. Mas não digo meses, mas nos próximos anos precisamos caminhar dentro dessa questão orçamentária, precisamos caminhar dentro dessa questão de pesquisa, mas acho que temos que ter um pouco de paciência, mas eu creio que isso vai acontecer a partir do que a nossa comissão ela tem feito, ela tem exigido e ela tem buscado construir nos últimos meses. Outro assunto levantado na reunião, deputado professor Cleiton, é que, segundo os participantes, ainda precisa ser ampliado na rede pública o teste do pezinho, né, que é uma das formas mais eficientes aí para se identificar as doenças raras, né? Como que está a estrutura para a realização desse teste hoje em Minas Gerais? A gente sabe que teve uma legislação recente, né, mas hoje qual é a situação? Olha, essa estrutura ela precisa ser criada. Na verdade, hoje, as nossas redes hospitalares, os nossos pronto-atendimentos e, enfim, hospitais pediátricos, eles precisam avançar nesse sentido. Aí vem novamente a questão do recurso. Quem estava aqui na audiência, quem acompanhou a audiência, depois creio que essa audiência ela será retransmitida várias vezes na TV Assembleia, pode ver ali a situação da Larissa, que é uma jornalista, inclusive, colega sua de profissão, que relatou
que se o teste do pezinho fosse feito na sua criança, não teria hoje a doença rara que ela carrega. Então, é um avanço que nós precisamos ter, urgente, até porque o que assusta, Marcos, é que nos últimos 5 anos, 150% de doenças raras aumentaram aqui em crianças no Brasil. Então, se o teste do pezinho ele for acelerado e essa lei que foi criada, essa legislação recente for implantada, nós resolveremos esse problema. Tem até um dado que é dramático, né? Que 30% das crianças que contraem doenças raras morrem antes dos 5 anos de idade. Perfeito. E a falta do diagnóstico que eu dizia, muitas vezes também faz com que os médicos desconheçam até quando que uma criança pode viver e sempre dão essa notícia para a família. Olha, em 5 anos o seu filho já não vai estar vivo mais. Isso faz com que nós tenhamos até situações de abandono. Outra coisa, aí mais no impacto social que nós ouvimos já na primeira audiência e na última audiência, é como que a doença rara ela impacta nos laços familiares. 75% dos casais com filhos de doenças raras tiveram ali um caso de separação por parte do pai que abandonou a família, deixando a mãe cuidando sozinha dessa criança. Então o acompanhamento psicossocial tem que ser visto com muito cuidado, né, dessas famílias. Deputado, em relação à legislação do teste do pezinho, né, foi sancionada recentemente, agora em janeiro, a Lei 23.554, aprovada aqui na Assembleia, que assegura a realização do teste do pezinho ampliado na rede pública de saúde. Mas a legislação ainda precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo. A comissão vai se mobilizar junto ao governo Zema para tentar agilizar essa questão? Nós, inclusive, temos aprovado um requerimento para fazermos uma visita ao secretário de Saúde, levarmos esse pedido, essa solicitação, para que uma lei que aqui foi construída, e eu tenho a plena certeza que é uma lei que vai mudar vidas, ela vai fazer uma prevenção que é necessária, nós queremos esse apoio o mais rápido possível do Executivo Estadual, na figura do secretário de Saúde, levando o nosso pedido ao governador Romeu Zema. Só para a gente acreditar, foi uma lei, né, do deputado Arley Santiago. Sim, que é médico e que conhece bem também a situação. Outra demanda recorrente, deputado professor Cleiton, entre os presentes na audiência pública foi a questão justamente de falta de diálogo com a Secretaria de Estado de Saúde, de forma mais ampla. Segundo alguns dos convidados, a Secretaria tem se colocado de portas fechadas para as demandas de grupos que representam as pessoas com doenças raras. É missão da comissão também ajudar nessa interlocução. Com certeza. A comissão ela tem sido a voz de muitas pessoas que são consideradas de fato especiais, que precisam de um processo de inclusão na sociedade, e está aí uma situação que a gente se depara o tempo todo, de vozes que não são ouvidas, de mães desesperadas que muitas vezes usam das redes sociais até para o desabafo. Por isso que eu queria, Marcos, convidar as pessoas que passam por situações na sua família para visitarem as nossas reuniões ordinárias da comissão, que acontece todas as terças-feiras às 14h30. Tem muitas situações que nós ouvimos aqui e que nós conseguimos levar até o governo do Estado e até mesmo alguns deputados federais, já que existem casos que a legislação ela é federal, representando essas pessoas. Poderia citar do ano passado para cá, várias situações onde isso aconteceu. Ou seja, a presença aqui pode ser um pontapé inicial aí para um encaminhamento que dê solução para questões objetivas, né? A presença pode ser não, a presença ela é fundamental, porque muitas vezes nós nem sabemos o que está acontecendo. Quando essas pessoas vêm, elas são ouvidas, por isso que as comissões aqui da Assembleia, elas são extremamente democráticas, são espaços mesmo onde as pessoas elas podem ter uma participação, vem, se inscreve na hora, fala o que está acontecendo. E nós fizemos essa audiência pública e quantas questões foram levantadas que eu mesmo não tinha conhecimento de que isso estava se passando. Você tocou num ponto crucial, portas que foram fechadas no Executivo e que nós, legisladores,
temos um acesso melhor para que essas pessoas sejam acompanhadas por nós, porque é para isso que nós existimos enquanto parlamentares. A cor lilás, né, um dos tons da bandeira mundial das doenças raras, iluminou a fachada da Assembleia para ajudar a alertar para o tema. Uma iniciativa que integra o projeto Laços da Consciência aqui do Legislativo Mineiro, que reúne ações de sensibilização para temas relacionados ao bem-estar, em especial à saúde. Mas ainda há muito preconceito, deputado professor Cleiton, em relação a essas doenças, tanto por parte da sociedade, né, quanto dos próprios familiares que enfrentam dificuldades também nas escolas, né, não só com as doenças raras, como em relação às necessidades especiais também, às pessoas especiais. Como que a comissão tem procurado trabalhar de forma recorrente essa conscientização da sociedade como um todo, dos diversos segmentos? Essa é uma das grandes bandeiras que eu tenho levantado no mandato, Marcos. Ela diz respeito a outra comissão que eu participo, que é a Comissão de Educação. Então, nós dialogamos nas duas comissões em relação a isso. Na audiência, por exemplo, eu pude ouvir de uma mãe a dificuldade de matricular o seu filho em escolas de Belo Horizonte, porque essa criança ela tem uma síndrome que é bastante comum, diga de passagem, mas é uma doença rara, que é a síndrome de Tourette. Então, a inclusão dessas pessoas nas escolas tem sido uma luta constante da comissão. Não só pessoas com doenças raras, mas pessoas diagnosticadas com deficiências motoras, cognitivas, etc. Tivemos uma mobilização, né, da comissão já no final de 2019 para garantir matrícula de alunos, né, na rede particular aqui em Belo Horizonte. Perfeito. Através de uma notícia que saiu num dos grandes jornais aqui da capital, eu vi a matéria de uma mãe relatando que ela teve a matrícula negada pelo seu filho autista em 12 escolas. Fizemos a convocação da audiência para cobrar das escolas particulares aqui de Belo Horizonte o cumprimento da lei de inclusão, o que não estava acontecendo. Na verdade, as escolas criando uma série de instrumentos de negação de matrícula e até mesmo um termo que eu usei, uma política higienista, o que afeta diretamente também as pessoas com doenças raras. Agora, nós conversávamos aqui antes do programa, você me relatava, e o seu relato é aquilo que eu venho dizendo há muito tempo na experiência de professor, de uma escola em que o seu filho está e convive com pessoas que têm deficiência. E como que isso afeta diretamente na formação moral, na formação ética, na formação cidadã. Sem dúvida é engrandecedor até para a família, né, de um aluno que não tem ali uma situação especial, mas que aprende também a conviver com essa diferença e a trabalhar internamente na sua própria residência, né, esses valores. Né? Porque antes da lei de inclusão e antes de toda a legislação que foi construída, e nós temos uma legislação que é perfeita, ela só precisa ser colocada em prática. E muitas vezes também, para que isso ocorra na prática, nós precisamos de recursos, de investimentos. O que acontecia com essas famílias? Essas famílias com pessoas com deficiência, com doenças raras, escondia os seus filhos, deixava os seus filhos no isolamento. E, de repente, por conta da lei, essas crianças, esses jovens, passam a frequentar o espaço escolar. E, ao frequentarem o espaço escolar, passam a trazer valores que dão sentido e dão significado à vida de muitos ali. Eu tenho certeza que o seu filho é uma criança muito melhor a partir do momento em que ele passou a conviver com alguém que traz aquilo que eu falo que não tem uma palavra melhor para definir essa pessoa, uma pessoa especial. Certamente. Atenção, né, e inclusão são aí as duas palavras-chave, deputado professor Cleiton, que guiam mesmo esse trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, e queria deixar o espaço aberto para o senhor convidar também as pessoas que nos assistem, né, a procurarem a comissão. O senhor já fez isso ao longo do programa, mas reforçar esse chamado. Muito obrigado, Marcos. Então, queria convidar você que nos assiste nesse momento pela TV Assembleia. Eu sei que o alcance da TV Assembleia é grandioso através das nossas redes sociais, mas nós temos aqui todas as terças-feiras, às 14h30, a reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Você pai, você mãe, você que está convivendo hoje com alguém
que sofre algum tipo de preconceito na sociedade, que precisa de um atendimento especial do poder público, a comissão quer receber você para ouvir as suas demandas, ouvir as suas angústias, o seu sofrimento, para trazer relatos aqui que nós, como parlamentares, podemos oferecer meios legais que amparem e que dão, de certa forma, uma maior tranquilidade para que você possa, de fato, como disse o Marcos, ter atenção e ser incluída na sociedade, que é aquilo que nós lutamos enquanto comissão para que ocorra. Deputado professor Cleiton, muito obrigado por participar novamente conosco aqui do Visão Parlamentar. Eu que agradeço o convite e que o Visão Parlamentar tenha um ano de muito sucesso aqui naquilo que ele se propõe a fazer. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o deputado professor Cleiton, do PSB, que é titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na Assembleia. Falamos sobre os desafios das doenças raras para o poder público e também em relação à conscientização da sociedade. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Assembleia. Confira aqui na tela os horários de exibição. Até a próxima!